E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E hoje, você pode observar aí na imagem, nós estamos com a imagem da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que foi o assunto do vídeo passado. Só que não terminamos esse assunto ainda não. Hoje, aqui no canal, iremos falar sobre uma parte triste da história americana. Consequências da Guerra de Secessão. Vamos falar sobre o Ku Klux Klan. E você? Você sabe o que foi o Ku Klux Klan? Logo depois da nossa vinheta. Bem galera, antes de começar esse vídeo, que é um assunto muito interessante e ao mesmo tempo triste da história norte-americana, dá o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. A grande pergunta é, o que foi o KKK? Não é piadinha de WhatsApp nem conversa de bate-papo. Na verdade, KKK é a abreviação de um movimento terrorista, racista, xenófobo, preconceituoso dos Estados Unidos, que surgiu logo depois da Guerra de Secessão. Quando falamos isso, observamos que a Ku Klux Klan surgiu nos Estados Unidos, mais precisamente, olha só, no estado de Tennessee, após o fim da Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana. Essa organização, também conhecida como KKK, em referência às letras iniciais de cada palavra, ou simplesmente Klan. A Klan surgiu então em um período da história americana conhecido como Reconstrução, logo após a Guerra de Secessão. E é iniciado logo após então essa guerra civil, onde tem uma grande discussão em relação a onde vai se colocar o negro. Observa-se que nesse período o sul dos Estados Unidos reagiu a medidas defendidas pelos políticos do norte para ampliar os direitos civis e políticos dos negros norte-americanos. Recentemente, na mídia, vemos que tais preconceitos em relação ao negro ainda está presente em pleno século XXI. Podemos falar que o Ku Klux Klan passa por três fases. A primeira grande fase é a chamada fase de atuação, que ocorreu no período de 1866 a 1869. Alguns estudiosos do tema estendem essa fase até 1871. Quando o governo americano decretou uma lei para combater o Ku Klux Klan. Nessa fase, a pequena organização surgiu no Tennessee, ganhou expressividade no sul dos Estados Unidos e só perdeu força com a repressão governamental. A segunda fase é justamente iniciada a partir de 1915, quando foi lançado um filme chamado The Birth of Nation, O Nascimento de uma Nação, em português. Esse filme apresentou uma imagem heróica do Klan, da Klan, e por isso é considerado responsável pelo renascimento da organização. Essa fase do Klan estende-se até meados da década de 1940 e foi o período de maior força da Ku Klux Klan. A terceira fase é justamente a fase que o Klan inicia-se na década de 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial e durante o período da Guerra Fria. E é considerado uma reação ao movimento surgido na comunidade afro-americana que lutava pelos direitos civis para essa comunidade nos Estados Unidos. Essa fase permanece em vigor até hoje, apesar de haver um visível enfraquecimento da organização. Mas você pode observar que essa grande discussão de preconceito, racismo ainda está presente. Observa que a vestimenta dos membros da clã era sempre uma grande túnica, uma roupa branca, um poder branco, o poder White Power, onde eles vão usar depois uma cruz em chamas e vão defender princípios conservadores, tá? Da família, da pátria, da nação, referente ao sul dos Estados Unidos. Podemos falar também que, a princípio, a clã era apenas uma organização formada por homens brancos de boa condição financeira da cidade de Pulaski. Eles se reuniam secretamente nas florestas da região e faziam rituais secretos durante a madrugada, como uma forma de diversão. Por causa do contexto histórico em que o sul dos Estados Unidos estava, a organização então fez o quê? Radicalizou-se. O período longo após o fim da Guerra de Secessão tinha então como desafio promover a integração política dos sulistas com a União, recuperar a economia do sul dos Estados Unidos e promover a integração econômica dos negros libertos. Nesse contexto, começaram a ser debatidas questões que concederiam direito de volta aos negros, além de fornecer para essa população os direitos civis que juridicamente se tornariam iguais aos americanos brancos. Era debatida
também a possibilidade de negros libertos terem direito de possuir propriedade privada. Esse debate apavorava então a sociedade sulista, marcada pelo preconceito racial contra os negros. E é bom abrir um parênteses aqui. O sul dos Estados Unidos é aquele sul que utilizou muita mão de obra escrava negra durante o período colonial, vinculado ao sistema de plantation. A resposta dos sulistas conservadores foi um pacote de leis então aprovado em muitos estados sulistas, o chamado Black Codes. Essas leis restringiam a liberdade dos negros em muitos sentidos, e em questões trabalhistas obrigavam-nos a viver em forma espécie de esquema de servidão. Essa medida, então, gerou uma resposta do Congresso americano que visava realizar uma reconstrução radical para tornar mais rígidas as transformações na sociedade sulista e aumentar o controle dos políticos nortistas sobre o sul dos Estados Unidos. Foi nesse contexto de insatisfação dos sulistas com as mudanças em curso que surgiu então o Ku Klux Klan. Os fundadores da Klan, repito, eram todos famílias de boas condições financeiras brancos. Eles fundaram uma organização terrorista dos Estados Unidos que foi responsável por milhares de assassinatos, chacinas, tá? Esquemas, perseguições e morte. Quer ver um exemplo disso? Talvez tenha assistido algum filme, Uma Noite de Crime. Pode observar que naquele filme, Uma Noite de Crime, muitas pessoas que são mortas, na verdade, são negros. É uma denúncia naquele filme. Há uma denúncia. E se você está curioso também saber um pouquinho mais, assiste o filme premiado ao Oscar, Infiltrados na Klan. O nome da organização criada pelos ex-oficiais foi inspirado em uma palavra de idioma grego, kiklos, que significa círculo. Essa palavra foi adaptada para Ku Klux e adicionada a expressão clã em referência a clã, que significa clã no inglês. A roupa usada era uma vestimenta longa de cor branca e um capuz cônico e tinha como função amedrontar e proteger a identidade dos membros da clã. A cruz em chamas e a cruz do emblema da clã só foram oficializados como símbolos da organização na segunda fase. E aqui no cinema, alguns autores e livros, como por exemplo a coleção de Harry Potter, a autora e o cineasta, o roteirista, todos que fizeram o filme, fazem uma menção à Ku Klux Klan. Não com roupas brancas, mas roupas negras, mas a vestimenta lembra, sim, a Ku Klux Klan, como os comensais da morte de Voldemort. Olha, a cultura pop, dentro da história, inserindo, denunciando a discriminação existente numa ficção no mundo real. Lembramos que o preconceito existe. Não acabou ainda. O preconceito não acabou, não no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por isso, é importante pensar na seguinte frase: não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Só precisa ser humano. E aqui o canal História Fácil diz: racismo? Não. Racismo? Aqui não. Porque a história é feita pelo ser humano. E os seres humanos são todos iguais perante a lei. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando, do canal História Fácil. Fui!